Senhor presidente, alguns registros. Primeiro que hoje a coordenação da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Petrobras, da qual participo, esteve exatamente reunida com o vice-presidente Michel Temer. Aqui do Senado participa da coordenação da Frente Parlamentar em Defesa da Petrobras, além de mim, a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, o senador Roberto Requião, também do PMDB do Paraná, o senador Valadares também. O fato é que fomos lá, senhor presidente, exatamente conversar com o vice-presidente da República, inclusive levando em consideração o fato de que ele agora também assume o papel de articulador, né, junto ao Congresso Nacional. Então, essa foi a razão principal pela qual fomos conversar com o vice-presidente Michel Temer e solicitar do vice-presidente Michel Temer o apoio dele nas negociações para que iniciativas que visem desmontar a Petrobras não prosperem nesta casa, nem na Câmara, nem no Senado. Me refiro, senhor presidente, às propostas que estão tramitando na Câmara e no Senado, inclusive aqui no Senado tem uma de autoria do senador José Serra. Me refiro, portanto, às propostas que estão tramitando e que têm como objetivo exatamente modificar o atual marco regulatório, né, do petróleo. E nós somos totalmente contra, né, alterações nesse sentido, porque consideramos, né, que isso trará prejuízos para o país, especialmente, inclusive, para a educação e para a saúde. Nós consideramos que o modelo de exploração do petróleo, do pré-sal em curso, que é o chamado modelo de partilha, a política de conteúdo nacional, consideramos exatamente que esse modelo é o mais adequado, é o mais apropriado, é o mais saudável do ponto de vista de promover o desenvolvimento do nosso país, inclusive em uma área que é fundamental, que é a área da educação, senhor presidente. É bom lembrar que, de acordo com a legislação em curso, já aprovada, embora temos ainda uma pendência, né, no Supremo Tribunal Federal, mas o fato é que, de acordo com a legislação em curso, 75% dos royalties do petróleo são destinados para a educação e o restante, 25%, vai para a saúde. A educação também tem garantido o aporte de 50% do Fundo Social do pré-sal. Esses recursos, portanto, são essenciais para continuar o nosso projeto de redução das desigualdades no país. Esses recursos são essenciais para continuar o projeto de redução das desigualdades no país. São fundamentais, senhor presidente, para garantir, por exemplo, a escola em tempo integral, garantir, senadora Ana Amélia, né, o aumento do número de creches, porque esse programa Pro Infância é um programa de cunho social muito relevante, né? E o Brasil e as nossas crianças precisam ainda de muitas creches, e creches exatamente de boa qualidade, como são as creches que estão sendo oferecidas pelo Pro Infância. Creches que a maioria dos municípios, por mais vontade que tenha, não tem condições, à luz das suas finanças, de construir essas creches com padrão do Pro Infância. Então, na verdade, quer dizer, defender o marco regulatório do pré-sal, né, repito, o modelo de partilha, a política de conteúdo nacional, que coloca a Petrobras, o maior patrimônio que o povo brasileiro tem, né, com exclusividade, exatamente na exploração dessa riqueza, inclusive, que é o pré-sal, significa, senhor presidente, exatamente, repito, né, promover o desenvolvimento econômico e social do nosso país, inclusive no campo da educação. Qual a nação, qual o país que conseguiu o estágio de desenvolvimento com emprego, com distribuição de renda, com cidadania plena, garantida aos seus cidadãos e cidadãs, se não foi pelo caminho exatamente de investir fortemente na educação? Então, é disso que se trata o debate exatamente da legislação em curso, né, que diz respeito ao marco regulatório do pré-sal. E a nossa frente, a Frente Parlamentar em Defesa da Petrobras, ela vem exatamente nessa direção, né, de dialogar com a sociedade
para que tenhamos exatamente a clareza da importância que é defender a Petrobras. Defender por tudo que ela significa, responsável por 15% dos nossos investimentos, responsável por 10% do produto interno bruto. É sempre bom lembrar que nós temos que separar o joio do trigo. Uma coisa são os malfeitos que alguns dirigentes, ou seja lá quem for, tenha cometido. Uma coisa são irregularidades que alguém tenha cometido com relação à Petrobras, que se apure, que se investigue. E se for comprovada a culpa, que seja punidos com os rigores da lei. Agora, nós não podemos de maneira nenhuma deixar que alguns oportunistas, sob o pretexto de combater a corrupção e os corruptores na Petrobras, tentem agora mudar a legislação, tentando exatamente o quê? Retomar o caminho exatamente da privatização da nossa Petrobras. A gente sabe que tem setores, setores da oposição política conservadora que acalentam esse sonho no peito até hoje. Mas quero dizer, portanto, que a Frente Parlamentar em Defesa da Petrobras, de caráter suprapartidária, que foi instalada recentemente na Câmara e no Senado, está aqui para dizer que nós, cada vez mais, participaremos do debate no sentido exatamente de defesa da nossa Petrobras. Petrobras, inclusive, que está se recuperando. O Bendini vem fazendo já uma gestão com muita responsabilidade, com muita seriedade, com muita competência. As ações da Petrobras já começam a se valorizar. O pré-sal, por exemplo, chegou à marca recentemente de 700 mil barris. Então, eu quero dizer mais uma vez, isso tem a ver com a educação dos nossos filhos e das nossas filhas. Isso tem a ver, sim, porque o novo Plano Nacional de Educação precisa do complemento dos recursos do petróleo, dos royalties do petróleo, e precisa exatamente o quê? Dos recursos também oriundos do Fundo Social do Pré-Sal, para que a gente possa, senhor presidente, repito, avançar com mais escola em tempo integral, com mais creches, com mais escola de ensino médio, com mais escolas técnicas, com mais ensino superior, e melhorar a remuneração do professor brasileiro. Então, a Frente Parlamentar considera que foi muito positivo esse encontro hoje com o vice-presidente Michel Temer, porque o que nós queremos é que o vice-presidente, solicitamos a ele com a sensibilidade que ele tem, que possa, na condição de articulador, junto ao Congresso Nacional, desenvolver esforços para que não prosperem, repito, nem na Câmara nem no Senado, as iniciativas que tratam exatamente de modificar o marco regulatório exatamente do pré-sal. Por fim, senhor presidente, quero dizer também, fazer um registro, que hoje esteve na Comissão de Educação, Cultura e Esporte da nossa casa, da qual faço parte na condição de vice-presidente. Lá esteve o ministro George Hilton, que, enfim, teve um diálogo extremamente propositivo com os membros da nossa comissão. O ministro George Hilton, que lá esteve exatamente apresentando as principais diretrizes e metas da sua pasta, no caso do Ministério do Esporte, para os próximos 4 anos. E eu dei conhecimento, inclusive, ao ministro lá na audiência hoje, senhor presidente, de uma iniciativa de nossa autoria, que foi a aprovação de um requerimento, ontem na Comissão de Educação, Cultura e Esportes, aprovação de um requerimento de nossa autoria para a realização de um debate sobre a participação feminina no futebol profissional. Essa audiência é exatamente para que a gente possa discutir a situação do futebol feminino, a nível do Brasil, a perspectiva também a nível mundial. Modalidade essa que todos nós sabemos que tem sido, meu Deus, tão, digamos assim, maltratada, Futebol feminino, em que pese a pujança que tem, que pese, por exemplo, ter figuras como Marta, que levou de repente a seleção brasileira feminina para o mundo inteiro, Marta, que já foi condecorada com várias medalhas de ouro, mas o fato
é que o futebol feminino no Brasil, né, ainda não recebe o devido apoiamento que deveria receber no nosso país. E aí o nosso mandato, junto com o mandato do senador Romário, atendendo à solicitação, né, das entidades vinculadas, as entidades que defendem, né, o futebol feminino no nosso Brasil, apresentou esse requerimento. Se Deus quiser, nós vamos organizar uma audiência pública em breve, para que possamos fazer um debate bem propositivo, um debate voltado exatamente para a promoção, né, do futebol feminino no nosso país. Quero ainda acrescentar, senhor presidente, que o ministro, na audiência hoje, não só confirmou presença, ou seja, ele vai participar dessa audiência pública, como também ele reforçou as esperanças, né, das nossas atletas que se dedicam ao futebol profissional, quando lá garantiu que uma das contrapartidas previstas na medida provisória 671, que é a medida provisória que trata da renegociação das dívidas com os clubes de futebol, pois bem, o ministro foi lá muito enfático ao dizer que uma das contrapartidas previstas nessa medida provisória que estabelece forma de negociação das dívidas dos clubes de futebol é inegociável. Qual é essa medida que ele está dizendo que é inegociável? É exatamente uma das iniciativas, uma das proposições da medida provisória 671, senador Teomário, que estabelece que os clubes que aderirem às regras contidas na medida provisória 671, que trata da renegociação dessas dívidas, os clubes que aderirem a ela, eles terão por obrigação investir no futebol de base e no futebol feminino, né? Então, eu quero, portanto, aqui, para terminar também, senhor presidente, fazer o registro da reunião que houve hoje da bancada do Nordeste, agora sob a coordenação do deputado Júlio César. Aliás, uma reunião, né, muito importante, importante porque, na verdade, a reunião da bancada do Nordeste, que congrega tanto os deputados e deputadas federais e os senadores e senadoras aqui do Nordeste, ela foi muito importante porque ela expressou hoje muita unidade, muita força e muita representatividade política. Reunião que contou com a presença de todos os nossos governadores do Nordeste. Inclusive, o nosso governador Robson Faria lá esteve também. E lá o que nós vimos é que os parlamentares que integram a bancada do Nordeste, para além das nossas diferenças de natureza partidária ou ideológica, mas estávamos lá todos unidos em defesa exatamente dos interesses da nossa região. O encontro, senhor presidente, vou concluir, serviu exatamente para definirmos as prioridades para a região e, como eu já falei, né, ficou muito claro exatamente toda a unidade e a representatividade política da bancada do Nordeste, a nossa disposição reiterada de continuar lutando em prol de propostas que visem combater as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento econômico e social da nossa região. Por fim, senhor presidente, quero aqui dizer que na próxima semana, só lembrar que na próxima semana inclusive que vai ser muito curta em razão do feriado do dia 21, mas eu quero dizer que a Comissão de Educação vai realizar, a meu pedido, uma audiência pública, exatamente para discutir a situação dos artesãos no país a partir das 9 horas. E também, né, na mesma semana, na quinta-feira, na quarta-feira, a audiência pública sobre a questão do artesão no país, discutir, inclusive, a perspectiva, né, de valorização dos artesãos e artesãs do nosso país, discutir, inclusive, a questão, né, quais as políticas públicas necessárias para promover, né, o artesanato no nosso país, né, tão rico e tão indutor e tão promotor exatamente também, né, da geração de emprego, da distribuição de renda. Então, essa vai ser na quarta-feira. E na quinta, também estaremos fazendo
o relançamento da Frente Parlamentar Mista em defesa do livro, da leitura e da biblioteca. Esta frente é de autoria nossa e do deputado José Stedley, lá na Câmara dos Deputados. Por fim, senador Walter, dizer que agora, às 15 horas, estaremos lá no Ministério dos Transportes, articulando a bancada federal para a gente tratar de assuntos importantíssimos de interesse lá do nosso Estado, como a retomada da reta Tabajara, a complementação das obras da BR-101 e outras. E às 18h30 estaremos novamente com o ministro da Integração Nacional, discutindo também investimentos essenciais para o nosso Estado, aí na área de infraestrutura hídrica, como barragem do Oiticica, a adutora de Carnaúba, Parelhas, a adutora de Acari, Currais Novos, o sistema adutor de Pau dos Ferros e etc. Obrigada.